São lutas diárias, lutas em todo o tempo. Nós acordamos e temos inimigos para vencer. Pastor Gleidson hoje estará nos abençoando com a palavra do Senhor. Aleluias. E eu quero pedir que você estenda a sua mão da onde você está. Vamos orar pelo servo de Deus. Bendito Deus e Pai, nós já, meu Pai, louvamos ao Teu nome, já clamamos aqui, meu Deus, pela abertura deste culto, clamamos pelo mês de setembro, profetizamos as bênçãos no mês de setembro, e agora, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, curvamos os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra. E dessa vez nós queremos, meu Pai, pedir que o Senhor abençoe mais uma vez. Senhor, use o Teu servo, pastor Gleidson. Meu Deus, use os lábios dele, use a vida dele. Meu Deus, em nome de Jesus, com todo, meu Pai, o Teu ser, para falar conosco, para nos dar direção, para nos dar entendimento da Tua vontade. Meu Deus, para nos colocar no caminho, meu Deus, em nome de Jesus, para endireitar as nossas veredas, para que possamos, meu Pai, em nome de Jesus, cada vez mais sermos parecidos contigo. Meu Pai, em nome de Jesus, usa a vida do Teu servo, meu Pai, meu Deus, e que a Tua palavra nesta noite, meu Deus, ela cumpra o propósito para o qual ela será enviada, para a glória do Teu nome. Amém. Glórias a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor. Eu vou tentar mais uma vez. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso bom Deus por mais esta riquíssima oportunidade de podermos estar em sua casa, em sua presença, juntamente com esta amada igreja. Eu digo amada igreja porque é um povo que eu aprendi a amar em Cristo Jesus. Aqui temos pessoas amigas, pessoas especiais e que faz parte de uma mesma causa esta, a causa de Cristo. É verdade, queridos? Cumprimentar todos nossos irmãos e amigos também que estão aí nas redes sociais acompanhando este culto. Eu tenho certeza que tem pessoas aí que desde o primeiro culto, né, desde o primeiro culto que se iniciou nessa campanha, por gentileza, filha, vai voar minhas páginas aqui. Os irmãos vão sentir calor aí na nave da igreja? Não, né? Está ligado lá. Se puder, pelo menos esses dois aqui me ajudar, para não voar aqui as páginas da Bíblia, nós citaremos alguns versículos aqui. Glória a Deus. Como eu estava falando, eu tenho certeza que tem pessoas aí que desde o primeiro culto que se iniciou desta campanha, está conosco aí, nos acompanhando, adorando a Deus conosco, e nós queremos, na autoridade do nome do Senhor, declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Bênção esta que nos enriquece e não acrescenta dor. Que você e sua casa seja alcançado pela palavra do Senhor, e todas as mensagens que foram ministradas aqui foram bênçãos para a nossa vida, alimento para a nossa caminhada, e pode ter certeza que o Senhor, Ele continuará falando conosco no decorrer destes cultos. Amém, queridos? Quero agradecer também ao pastor Marcos por ter nos confiado no dia de hoje para poder estar ministrando a palavra do Senhor. A nossa gratidão a Deus pela vida do servo do Senhor. Segundo de Crônicas, o tema de hoje, segundo de Crônicas, capítulo 32, e o verso 7. Glória a Deus. Diz assim: esforçai-vos
e tende bom ânimo, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Eu acho que já vale um amém só por esse versículo aqui. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Você percebeu que o norte desta campanha está relacionado a bom ânimo? Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Diga amém, queridos. Glória a Deus. Eu acho que só por esse versículo aqui, se nós fechássemos aqui a Bíblia, o Senhor, na verdade ele já está falando desde quando nós entramos aqui, mas se eu fechasse a Bíblia aqui, nós já entenderíamos aquilo que o Senhor falou conosco. É verdade? Queridos, é do conhecimento de todos nós que o povo de Israel foi um povo que o Senhor escolheu para trazer as boas novas do Evangelho, para representá-lo aqui nesta terra. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo Jacó descendo com cerca de 76 almas ouvidas no Egito, a pedido de José a Faraó, após passar cerca de 430 anos cativo em um solo egípcio, em uma terra de opressão, esse povo agora não sai com o mesmo número que entrou no Egito. Não. Este povo agora vai sair cerca de 600 mil homens armados. E nós sabemos, desde que mundo é mundo, sempre houve mais mulheres e crianças do que homens. Nós entendemos que quando Moisés arranca este povo do Egito, pelo menos cerca de 2,5 milhões para 3 milhões de pessoas saíram do Egito junto com Moisés. Moisés arranca este povo do Egito, e agora quem tem a incumbência de introduzir este povo em uma terra que emana leite e mel foi Josué, conforme já foi pregado aqui pelo nosso pastor Luciano. Os tempos se passam, o período agora é o período dos juízes, e o povo clama a Deus por um rei, e todos nós conhecemos a história. O primeiro rei de Israel, Saul governa um longo período, agora vem Davi, e todos nós sabemos que Davi, conforme diz a Bíblia, era um homem segundo o coração de Deus. Davi parte para a eternidade, e agora quem está no comando de Israel é ninguém, nada mais, nada menos do que Salomão. Após a morte de Salomão, nós vemos pela Bíblia que acontece uma briga política entre os seus filhos, Roboão e Jeroboão. Aquilo que era um reino unificado, aquilo que era um reino próspero, um reino em que Deus ainda dava as diretrizes, acontece agora uma racha no reino, acontece uma divisão no reino de Israel. 10 das 12 tribos que havia em Israel se estabelece mais na região norte de Israel. Passou a ser conhecido como a tribo do norte, ou a tribo de Israel, cuja capital era Samaria, com seus 19 reis que teve no decorrer de toda a sua história, reis ímpios, reis perversos, reis que não colocaram no seu coração em temer ao Senhor, reis que desviaram do propósito a qual Deus tinha para eles.
Já a tribo de Judá estabeleceu-se mais na região sul de Jerusalém, na região sul de Israel, cuja capital passou a se chamar Jerusalém. E nós sabemos que esta tribo de Judá também, ela estabeleceu-se mais ali com apenas 2 tribos das 12 tribos. A tribo de Judá, conforme diz o seu nome, e a tribo de Manassés, que também se ajuntou, estabeleceu-se ali na região norte, na região sul de Jerusalém. Esta tribo também teve os seus 19 monarcas. Oscilou ali homens ímpios, homens que temiam a Deus. Teve algumas instabilidades deste rei, dos quais Ezequias foi o seu 13º rei, filho de Acás. Acás, seu pai, havia se tornado servo da Assíria, simplesmente por ter solicitado a ajuda do rei da Assíria contra os sírios com S. Quando Ezequias assume o trono, ele interrompe o jugo que seu pai Acás havia trazido para eles diante dos assírios. Observe que no 6º ano de seu reinado, que vai culminar com o ano 722 a.C., o reino do norte agora cai diante ao poderoso império assírio. Eles caem diante ao poderoso império assírio. Quando nós olhamos para a história, queridos, nós encontramos alguns impérios que surgiram naquela época na intenção de governar o mundo, na intenção de oprimir o mundo. O primeiro império que nós encontramos é o Império Egito, dominado pelos faraós, pelas dinastias dos faraós. O segundo império é o Império da Assíria, este que está vigente. O terceiro império é o império comandado pelos medos e os persas. O quarto império é o Império Greco, o Império Greco-Macedônio, dominado pelo o grande Alexandre o Grande. O quarto império é o Império Romano, que governou os Césares ali, da qual Jesus nasceu sob o domínio deste império. E o 7º e último império, qual é, pastor? A qual eu particularmente faço esta leitura, que surgirá, é o império do anticristo, a qual o Senhor desfará, conforme está registrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, que Paulo escreve dizendo que o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e pelo esplendor da sua vinda. Bendito é o nome do Senhor. O império vigente agora é o Império Assírio. Só para os irmãos entenderem a história, quando Ezequias assume o trono, ele faz algo importantíssimo. O que é, pastor? A primeira coisa que ele faz é restabelecer o culto ao Senhor. Veja que coisa interessante. A primeira coisa que o rei Ezequias faz é colocar a casa em ordem, é trazer de volta a presença do Senhor para o seu reino. Aquilo que estava bagunçado, havia altos para todo lugar que se andava em Judá, havia altos. A Bíblia diz que Ezequias tirou os altos. E o que eram os altos? Os altos eram os santuários que eles haviam construído em muitas regiões de Judá, em regiões abertas, aonde o povo ia para adorar ali os supostos deuses que eles haviam trazido para dentro de Judá. Ezequias, quando assume o trono, ele restabelece a adoração ao Senhor. O que Ezequias faz, querido? Ele tem uma atitude exatamente como fez Josafá. Alguns capítulos antes deste que nós lemos, nós observamos que Josafá também, quando ele assume o trono de Judá, ele também faz algo parecido. Ele convoca o povo para adorar a Deus, ele institui príncipes e levitas por todo
toda a região de Judá e para ensinar o povo. E nós entendemos aqui que uma igreja só cresce com ensinamento, uma nação só prospera se tiver ensino de qualidade. E nós estamos aqui nesta noite crescendo não somente em número, mas também em qualidade, porque esta igreja é uma igreja que prima pelo ensinamento da palavra, e só temos que crescer diante ao Senhor. Primeiro, uma igreja cresce com ensinamento. Segundo, uma igreja cresce quando ela entende que a sua liderança é uma liderança que teme a Deus, que invoca os princípios da palavra. Só temos a crescer na presença do Senhor. Quantos creem nesta palavra? Adore ao Senhor. Ezequias faz duas coisas tremendas. A primeira coisa qual é? Ele restabelece o culto ao Senhor. A segunda coisa que Ezequias faz é purificar o templo. Olha o que diz 2 Crônicas capítulo 29, 2 Crônicas capítulo 29, verso 15, 18 e 19. Olha o que nos diz. Enquanto é projetado aí, deixa eu me achar aqui. 2 Crônicas, capítulo 28, verso 15 e 19. Perdão, querido. Capítulo 29, verso 15, 18 e 19. Foi isso que eu falei ou falei ao contrário? Capítulo 29, verso 15, 18 e 19. A segunda coisa que ele faz é purificar o templo. Olha o que diz: e ajuntaram seus irmãos, e santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem o quê? A casa do Senhor. Olha o que diz o verso de número 18: então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Verso 19: e também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Eu quero chamar a atenção aos irmãos ao verso 18, a última parte que diz assim, olha, verso 18, a última parte: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto. Você se lembra o que Elias fez? Na batalha do Carmelo, quando Elias sobe no cimo do Carmelo, que de um lado estão os profetas de Baal, veja a proporção, 450 para 1. Na verdade eram 850, 400 profetas de Baal e mais 450 profetas de Azera. Olha a proporção desigual. De um lado tem um homem gritando: se vocês acham que Baal é Deus, então seguiu. Mas se vocês acham que Deus é Deus, então passe para o lado de cá. A Bíblia diz que Elias, ele repara o altar. Primeiro Elias, ele deixa os homens irem à frente. E a Bíblia é clara em dizer que os homens, eles começam a gritar. E Elias fica de um lado zombando daqueles homens, porque Elias tinha confiança do Deus que ele adorava e que ele servia. De um lado tem homens se rasgando, tem homens se cortando e dizendo: Baal, ouve-nos. Eles fazem aquela bagunça terrível em cima do altar. Quando Elias olha para eles e pergunta: acabou? Vocês acabaram de clamar? Agora deixa comigo que vocês vão ver quem é Deus em Israel. Elias, ele repara o altar. A atitude de Elias era consertar todas as pedras em volta daquele altar. A Bíblia diz que ele coloca 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Ele, com todo cuidado, ele repara aquele altar. E ele clama ao Senhor.
Detalhe: o sacrifício que ali estava naquele altar, Elias ainda ele joga água em cima daquela oferta que estava sobre o altar. E quando Elias ele clama ao Senhor, a Bíblia diz que desce fogo do céu e consome aquele holocausto que ali estava. Detalhe, estava molhado, mas o poder do Senhor veio, lambeu a água que estava no rego e consumiu aquela oferta que Elias havia preparado. Sabe o que é isso? Purificação do altar. Não tem como o Senhor operar se o altar estiver bagunçado. A maioria das vezes que a Bíblia fala de altar, a Bíblia está nos falando em uma linguagem tipológica, mas o que Deus está querendo nos ensinar, que o maior altar que Ele tem interesse não é este aqui. Sim, tem que haver um respeito, sim, mas o altar é este, aonde habita a presença do Eterno. É por isso que você tem que andar conforme o Senhor, aleluia, preparou para que você ande em retidão, em seriedade, porque a única forma de nós vencermos o inimigo é andarmos em fidelidade ao Senhor, é andarmos em comunhão com o Senhor. Só assim é que nós venceremos o inimigo da nossa vida, querido. Porque do contrário não adianta. Você pode fazer campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Você pode subir monte. Você pode orar pela madrugada. Você pode jejuar 7 dias, 14 dias, 21 dias. Mas se a tua vida não condizer com o altar que o Senhor quer que você esteja, não adianta. Você vai ficar patinando, mas não vai vencer o inimigo. Vida no altar vence o inimigo. Diga comigo: vida no altar vence inimigo. A única forma de vencer o inimigo é vida no altar. É conhecer as estratégias do inimigo. É conhecer a forma como ele atua. É entender as armas que eles estão usando para tentar te derrubar. É entender os métodos que ele se utiliza para tentar te jogar na lona. E quando nós falamos de inimigo, nós não estamos falando de carne, de sangue, não. É verdade que Ezequias ele sofreu 2 tipos de ataque. Primeiro ataque externo, Senaqueribe. Segundo ataque espiritual, através de Satanás, que usava a vida do rei Senaqueribe. Para vencermos o inimigo, temos que conhecer as armas que ele usa. Um time de futebol, um time de qualquer modalidade quer que seja, ele tem que conhecer as estratégias do time adversário, para entender de que forma que ele atua, de que forma que é a estratégia de jogo dele. É só assim que se estabelece um método competitivo. No mundo espiritual não é diferente. Eu vejo, queridos, pessoas com tantos tipos de fraquezas, e quando eu falo isso, eu falo com muito temor. Não é dizer que eu sou mais forte do que essas pessoas, não, porque eu conheço as minhas fragilidades, eu conheço as minhas fraquezas. Mas o inimigo ele atua naquilo que você é fraco, ele atua naquilo que você tem debilidade, tem fragilidade, ele vai investir. Ele não tem pressa de nos derrubar. Por quê? Porque ele é um ser milenar, que ele não se cansa. Se a Bíblia diz que o Senhor não se cansa e não se fadiga, ou ao contrário também é verdadeiro, ele também não cansa. Se tem uma coisa que ele é, eu não vim aqui para elogiar as características dele, não, mas estou falando aquilo de que de fato ele é. Ele não tem pressa, ele é sagaz, ele investe pesado. Ele é maquiavélico, ele é cruel, ele não tem dó, ele é astuto.
ele é perverso. Achou que eu ia elogiar ele aqui, né? Ele é tudo isso e mais um pouco ainda. Mas diante de todas estas características negativas, se tem uma coisa em que ele se sobressai, é a paciência. Ele vai investindo. Pessoas que têm fragilidades na área promíscua, na área sexual, ele usa as redes sociais e apenas um clique, está aí a internet para comprovar o que eu estou falando. Às vezes, em uma conversa que nós temos entre amigos, eu sei que já aconteceu com você, e você está conversando com alguém, daqui a pouco você fala: rapaz, uma menina do céu queria comprar uma geladeira. O senhor Google escuta isso, daqui a pouco ele projeta nas primeiras páginas do teu celular. E conhecendo não os desejos, mas as aptidões que temos, ele começa a investir. Eu poderia citar várias áreas aqui, mas uma das áreas em que ele mais investe é tentar arrebatar muitas pessoas de dentro da igreja, no desvio de conduta, no que diz respeito àquilo que de fato Deus a fez, Deus o fez. Em apenas um clique que você dá, ele te leva para muitos campos que às vezes você diz: não, eu tenho controle. O ser humano sempre acha que está no controle. O ser humano sempre acha que ele tem um controle, e a verdade é que nós não temos controle de nada. O único ser que está no controle de todas as coisas, ele está sentado sobre o globo terrestre. E aí quando você diz: é apenas um clique, eu vou ali mas já volto, quando você vai, você já está mergulhado. É um mar de coisas que você não deveria estar. Senaqueribe, ele ficou às margens das cidades fortes de Judá, cidade de Laques, investindo ferozmente, dizendo: a qualquer hora eu entro. E assim que o inimigo faz, a qualquer hora eu entro. Numa brecha que ele me dá, eu derrubo. Numa brecha que ela me dá, eu vou envergonhar. Você acha que ele quer desviar você de dentro da igreja? Não. Antigamente ele usava este método. Ele queria nos arrancar de dentro deste convívio aqui. O tempo se passa, ele vai se modernizando também. Sabe qual é o método dele hoje? É desviar muitos crentes e continuar com eles dentro da igreja mortos espiritualmente. É continuar com que eles propaguem a frieza deles para outros, provocando incredulidade no que está sendo pregado, provocando crítica na liderança, para tentar fazer o que fez com o reino de Israel, para tentar rachar o reino. Mas escute Satanás, aqui não, porque esta igreja tem um dono, e ele se chama Jesus de Nazaré. Laramonte por eminência. Senaqueribe ficou às margens de Judá, porque o seu antecessor já havia dizimado o reino do norte, já havia destruído a nação, ou a tribo de Israel, a tribo do reino do norte. Agora, ele como sucessor de Salmanasser, ele agora assume o trono e diz: eu vou fazer com Judá o que o meu antecessor fez com Israel. Ezequias olha um modelo negativo que a tribo irmã havia feito. Ele diz: não vou repetir os mesmos erros. Eu vou colocar a casa em ordem. Eu vou reparar aquilo que está bagunçado. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para me dizer, para te dizer, para falar ao pé de ouvido a cada um de nós aqui hoje: é
tempo de nós nos colocarmos na brecha, na posição que o Senhor quer que você esteja. Sabe por quê? Porque o teu adversário está bramando como leão do teu lado, procurando apenas uma brecha para entrar e te envergonhar, para tentar te destruir. O Senhor te trouxe aqui dizendo: filho, filha, escute o que eu estou te dizendo. Escute-me, diz o Senhor. Aleluias. Aleluias. Alassore mineva Sérbia entre fácia. O capítulo 32 de 2 Crônicas começa dizendo algo muito lindo a respeito do rei Ezequias. E depois destas coisas, quais coisas? E depois destas coisas, quais? Que coisas? De buscar ao Senhor, de ter reparado o templo. E o versículo continua dizendo o que eu acho mais lindo: e dessa fidelidade. Oh, querido, e depois destas coisas, e dessa fidelidade. Quando eu olho para o capítulo 38 do profeta Isaías, e nós encontramos a narrativa dizendo que Isaías dizendo: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. O que dá a nos entender, ao primeiro contato com o texto, é que Isaías está dizendo assim: olha, a tua vida está bagunçada, põe a tua casa em ordem. Eu até já preguei isso em outros lugares, e já ouvi pregações e respeito. Mas o que eu particularmente entendo, a leitura que eu faço é que Isaías está dizendo: põe o teu reino em ordem, deixa redondinho. Tu pegou bagunçado, o Senhor te ajudou, você reparou, deixou o reino redondo. Agora põe a casa em ordem, deixa bonitinho, deixa redondo para o teu sucessor, porque tu vai morrer, tu não vai viver. Por que eu chego a esta conclusão? Porque quando eu olho para este capítulo e diz: e depois destas coisas e dessa fidelidade, Ezequias foi fiel ao Senhor. Ezequias foi fiel ao Senhor. E na sua própria oração ele vai dizer: Ezequias não ia querer enrolar o Senhor, ele não ia querer colocar o Senhor para trás, entendendo que Deus não conheceria a sua vida. Ele vai dizer: lembra-te, peço-te, que andei em retidão e em fidelidade diante de ti. E depois destas coisas e desta fidelidade, a Bíblia vai dizer que o rei Sinaqueribe se levantou contra o rei Ezequias. Oh, querido, o diabo não se levanta contra quem anda com a vida toda bagunçada diante de Deus. É, pastor? É. Por quê? Porque já faz aquilo que lhe agrada. O diabo só se levanta com aquele que se propõe andar em retidão diante do Senhor. E depois dessas coisas e dessa fidelidade veio, poderíamos aqui usar como sinônimo, veio Satanás. Eu vou usar sinônimo também para a Síria, dos quintos dos infernos, para atormentar o servo de Deus que andou em fidelidade. Sabe por que Satanás se levantou contra a vida de Jó? Primeiro, por permissão de Deus. Segundo, porque Jó
era temente ao Senhor. Jó andava em fidelidade ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo não tem medo de quem prega bonito, não. O diabo não tem medo de quem canta bonito. O diabo não tem medo se você é um frequentador de culto, não. Mas eu já vi o diabo tremer nas bases quando ele dá de cara com um crente que é fiel diante do Senhor. A Bíblia vai dizer, já estou partindo para o encerramento, que Senaqueribe se levanta contra Judá, contra o rei Ezequias e contra o próprio Deus, dizendo, ele é atrevido, ele diz: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quando Ezequias ouve estas palavras de afronta, ele não vai recorrer a um horóscopo, não. Ele não recorre a uma cartomante, não. Ele recorre a um profeta, a um homem de Deus. Hoje as pessoas, elas se levantam, ela vai diante ao Facebook, ela vai diante a primeira página do Google, ela vai dizer: deixa eu ver o que o meu signo vai dizer para mim aqui no dia de hoje. Não, hoje está dizendo que meu dia vai ser péssimo. Aí quando ela lê isso, ela entorta, ela vira o bico, ela entorta o pescoço, ela fecha a cara. Mas quando ela lê: não, hoje o meu dia vai ser perfeito. Aí ela sai acreditando que aquilo é verdade para a vida dela. Só que o rei Ezequias, ele foi a um homem de Deus, ao profeta de Deus, e o profeta Isaías, ele se dirige ao profeta Ezequias dizendo assim, segundo Reis, capítulo 19, verso 28, olha o que diz, segundo Reis, capítulo 19, verso 28, orientação do homem de Deus ao rei Ezequias, dizendo: por causa do teu furor contra mim. Quem? O rei Ezequias. Porque ele não havia afrontado simplesmente um homem. Por causa do teu furor contra mim, é porque a tua revolta contra mim subiu aos meus ouvidos. É o Senhor dizendo. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios. Se fosse no meu lindo interior, diria: e porei o meu freio nos teus beiços. E te farei voltar pelo caminho por onde vieste. É Deus dizendo ao rei Senaqueribe. Verso seguinte: e isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os seus frutos. Vou pular para o verso 32. Portanto assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que o inimigo pode vir contra você. E quando eu falo inimigo, eu não estou me referindo a carne e sangue. É Satanás que tenta te oprimir, que tenta te derrubar, que tenta envergonhar a tua casa. Ele pode vir contra você por um caminho, mas por 7 ele vai ter que bater em retirada, porque a tua casa e a tua família tem dono, e o dono se chama Jesus de Nazaré. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Oh, queridos, embasado nestas palavras do profeta Isaías, Ezequias vai dizer: aonde está o tema deste culto?
capítulo 32, verso 7. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Oh, querido, vale um amém por esta palavra. Oh, eterno é o Senhor das nossas vidas. Sempre que nós nos propusermos em colocar diante aos caminhos que o Senhor quer que nós estejamos, Deus sempre levantará um profeta para falar conosco. Aqui foi o profeta Isaías que se levantou e falou com o rei Ezequias. Lá com Josafá, a Bíblia diz que o profeta Jaaziel se levantou no meio da congregação e diz: não temais e nem vos assusteis, porque lá o cenário era outro, mas parecido com esse. 3 grandes nações se levantaram contra Josafá: os moabitas, os amonitas e os filhos da montanha de Seir, para tentar dizimar, para tentar destruir com a tribo de Judá. O profeta se levantou e disse: não temais e nem vos assusteis, porque a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. A guerra e a batalha não é tua. Você não está sozinho. Você não guerreia sozinho. A Bíblia nos revela que quando Senaqueribe está planejando atacar Jerusalém, atacar a tribo de Judá, Senaqueribe é surpreendido ainda no seu campo de batalha. A Bíblia diz que apenas um anjo, veja o estrago que um anjo é capaz de fazer no território do inimigo, dizimou, acabou com 185 mil assírios. Apenas um anjo, só para você entender o poder bélico que há no céu. Se um anjo é capaz de fazer isso, nós não vamos nem falar de legião de anjos. Nós não vamos aqui nem colocar o poder do nosso Deus, do que Ele é capaz de fazer pela tua vida. E olha que estes soldados aqui, eles eram eficazes em pelo menos 3 características. Foi um domingo, eu não pude vir ao culto, acompanhei online, eu vi o Denis aqui muito bem explicando aqui o texto a respeito dos assírios. E é verdade que esse povo era um povo bárbaro, mas se haviam 3 características em que eles se sobressaíam. Primeiro era a organização que estes soldados tinham. Segundo, a forma como eles eram obedientes às suas táticas de guerras. E segundo, pela brutalidade com que eles oprimiam seus adversários. E aí vem o anjo do Senhor e fere 185 mil assírios. Isaías usa a expressão anjo com A maiúsculo. Aqui caberia um outro comentário aqui, mas não temos mais tempo para isso. O que Isaías, ele se dirige em uma fala messiânica, o que dá a nos entender que este anjo com A maiúsculo, que Isaías faz menção aqui, era o próprio Cristo na teofania, agindo aqui, derrotando o exército inimigo. E eu finalizo aqui, querido, dizendo que o anjo do Senhor acampa ao lado daquele que teme ao Senhor. Com a permissão do nosso pastor, eu convido vocês a colocar-se de pé. E dizer: você quer vencer o teu inimigo? Seja fiel ao Senhor. Seja temente ao Senhor. Ande em retidão diante ao Senhor, e você fará prosperar o teu caminho. Curva a tua cabeça. Bendito Deus e Pai,
Eu te louvo, Senhor, pela tua palavra que o Senhor falou ao nosso coração. Te agradeço porque tudo que o Senhor ministrou a mim primeiramente, Senhor, eu tentei trazer à tua igreja. Eu te louvo porque o Senhor me ensinou nessa noite, Pai, a reconhecer a minha dependência de ti. Senhor, nós estamos aqui em uma noite tão especial em que nós ouvimos a tua voz falar conosco de forma diferente. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez e falou ao nosso coração. Senhor, fique conosco, continue nos orientando, continue falando com a tua igreja. Este é o pedido que a ti faço, Pai, e desde já eu te agradeço em um santo nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe os irmãos. Obrigado.